Boa noite, moçada. Estamos aqui para a nossa primeira videoaula, né? Nós já tivemos outros encontros com os roteiros de aula, com o fórum que foi aberto, com atividades que vocês tinham para fazer nas ADAs e vamos dar continuidade aos nossos estudos em Sociologia Geral e Sociologia Jurídica. Eu espero que essa aula encontre todos vocês e seus familiares bem. Infelizmente, nesse momento não podemos estar juntos na sede da Unipac de Uberaba, isso em razão da necessidade de todos nós observarmos o isolamento social que está sendo requerido pelas autoridades de saúde, mas que isso não nos impeça de fazer bom uso do nosso tempo e aproveitar esse período também para refletir como as ciências sociais, como as dinâmicas sociais refletem no cenário jurídico. Quais são os impactos que todos nós estamos vivenciando em decorrência dessa pandemia global que está sendo ocasionada pelo coronavírus e a Covid-19, que é a doença que ele acarreta. Então vamos lá. As dinâmicas sociais, a forma como nós nos relacionamos em sociedade, são o fruto de estudo da sociologia. E a sociologia, com certeza, contribui e muito para que nós possamos não apenas compreender melhor o direito, como também aplicá-lo de forma mais justa e igualitária. Coronavírus, como todos nós já sabemos, provavelmente surgiu na China, ao que tudo indica, ele vem daquele país e chega aqui já ao continente latino-americano com mutações, apresentando diferenças em relação à doença original e com consequências severas, não apenas para a saúde da população brasileira, mas também para a nossa economia. E não se pode negar os impactos sociais que essa doença, que esse vírus tem trazido como um grande desafio, um grande obstáculo para todos nós. Quem de nós não sente saudade, não sente vontade de abraçar os nossos pais, de abraçar os nossos avós, de abraçar os nossos filhos, de cumprimentar com a maneira calorosa que todos nós estávamos habituados? Quem de nós ia imaginar que todos estaríamos submetidos a uma forma de controle social que determina o completo isolamento dentro de nossas casas e o afastamento físico em relação às demais pessoas? Com certeza isso era, até alguns meses atrás, imprevisível. Jamais imaginaríamos, todos nós, quando vocês estavam aí prestando o seu exame vestibular, que o ano de 2020 seria um ano de tantos desafios e já no seu início. Você já percebeu quantos impactos o coronavírus e a Covid têm gerado nas nossas relações sociais? O primeiro deles é o distanciamento, que é óbvio. Todos estamos em isolamento social, estamos saindo às ruas só quando o trabalho que nós desenvolvemos, a atividade que nós desempenhamos, exige que nós estejamos na rua. É o caso, por exemplo, dos profissionais que trabalham com saúde, dos profissionais que trabalham na área de segurança pública. E esse distanciamento, ele tem se mostrado muito danoso, inclusive na dimensão psicológica, que eu tenho certeza o professor Adriano Nicolau ainda vai abordar com vocês em breve, se Deus quiser, no retorno às atividades presenciais, que somente serão retomadas quando as autoridades de saúde disserem para todos nós que é seguro, que nós possamos realmente estar juntos, sem causar prejuízo à nossa saúde e ao dos demais. Esse distanciamento nos traz uma série de consequências. Ele gera impactos que podem, no futuro, trazer sequelas, inclusive para o desenvolvimento das nossas atividades laborais, para o desenvolvimento das nossas atividades educacionais e para o desenvolvimento dos relacionamentos que nós temos em toda a nossa vida. Outra situação que emerge, além desse impacto imediato que é o do isolamento social e que exige reflexão, é que nós estamos vivendo um momento em que a exclusão se mostra de maneira
acentuada. Quanto mais pobre é a pessoa, quanto mais pobre é a comunidade a que ela pertence, mais exposta aos efeitos do vírus e da doença ela está. Primeiro, porque não tem acesso à saúde de qualidade. A saúde pública brasileira é extremamente frágil. Aqui em Uberaba mesmo, em circunstâncias normais, nós já temos carência de leitos nos hospitais. E Uberaba é uma cidade de referência. Imaginem como estão nossos irmãos em outras cidades mais pobres. Muitas dessas cidades não têm um único respirador à disposição. Muitas dessas cidades não têm unidade de terapia intensiva para tratar os seus doentes. A pobreza pode ser uma determinante entre a vida e a morte. Quanto mais pobre, mais exposto à possibilidade de ver a sua saúde prejudicada nesse momento de pandemia global. E é lógico, a exclusão traz consigo outras consequências. A tendência é que, persistindo esse quadro por mais alguns meses, por mais algumas semanas, o desemprego aumente. Várias empresas já estão demitindo seus funcionários. Nós tivemos recentemente a promessa, aliás, de um grande empresário do setor de hambúrgueres gourmet que não demitiria ninguém durante o período, que ele tinha fôlego para aguentar pelo menos 6 meses de crise. E, por ironia do destino, no dia 1º de abril, o dia da mentira, ele demitiu 600 funcionários, 600 empregados. São 600 pais de família que, se já estavam desorientados antes, ficaram numa situação ainda pior. A renda escassa, a possibilidade de passar fome é com certeza uma grande motivação para o crescimento de outro mal que nos aflige, a criminalidade. Com certeza a exclusão social, como nós já discutimos em outras aulas, não é a única motivação para o crime, mas é uma das grandes, com certeza, e ela precisa ser combatida. Nesse momento, de que forma? Bom, antes de nós falarmos de que forma, nós precisamos refletir um pouco mais sobre a questão da pobreza e dos reflexos na nossa dinâmica social. Nós vemos aí máscaras que outrora eram vendidas a 15 centavos, 17 centavos para o poder público, sendo taxadas agora a R$15 e com falta de disponibilidade no mercado. Se você foi ao supermercado nessa última semana, já deve ter percebido que houve uma alta. A Covid-19 e o coronavírus, pelo jeito, também provocam hiperinflação. Alguns alimentos tiveram um reajuste de mais de 40%. Enquanto isso, os salários e a renda continuam estagnados. É mais uma preocupação que vai impactar de forma direta as nossas relações. Se eu tenho menos dinheiro disponível, automaticamente nós vamos ter menos consumo. Se eu tenho menos consumo, eu tenho menos emprego e fica difícil quebrar a nefasta cadeia que se estabelece dentro desse cenário neoliberal. Não confundam essas palavras com uma dinâmica de incentivo ao comunismo, muito pelo contrário. O professor aqui de vocês, ele gosta de dinheiro e gosta muito, porque o dinheiro nos aproxima de sonhos. Mas para que as coisas possam se desenvolver, está mais que comprovado de que nós precisamos de um estado de bem-estar social, um estado onde a intervenção das autoridades se faça presente para que a população possa sofrer menos. Nesse momento nós estamos tendo as nossas chagas expostas. O Brasil é uma das 8 maiores economias globais. Contudo, é um dos países com o pior índice de distribuição de renda. É um país rico com população pobre, com população sem acesso a bens essenciais, dentre eles a saúde. E infelizmente o que nós temos acompanhado é a defesa de que, se muitos vão morrer, que morram,
mas a economia não pode ser prejudicada. Do ponto de vista da sociologia, esse é um equívoco gigantesco. Nós precisamos cuidar dos nossos semelhantes e o direito está aí para isso. É impensável estudar direito, refletir sobre o direito e falar em abandonar as pessoas à própria sorte para garantir que a economia não sofra tanto. O Estado tem que ser capaz de solucionar ou pelo menos atenuar as dificuldades que virão como uma consequência dessa doença que se apresenta, desse vírus que já está estabelecido entre nós. E o direito vai ter que atuar para forçar o Estado a seguir o caminho certo. Nós já temos visto algumas decisões judiciais e com certeza teremos várias outras, visando a assegurar que campanhas, que palavras, que gestos que incentivem o nosso distanciamento do necessário isolamento social e dos cuidados com a nossa saúde sejam banidos dos nossos meios de comunicação. Ponto de vista, cada um tem o seu, mas com certeza não podemos obrigar ninguém a expor a sua saúde, a ceder ao medo de ficar sem emprego e renda. Nesse momento, o governo, o Estado brasileiro, tem que fazer o papel que lhe é atribuído pela nossa Constituição Federal. O ordenamento jurídico nacional traz vários preceitos, várias diretrizes que determinam erradicação da fome, erradicação da miséria, combate à pobreza e cuidado com o nosso povo, preservação da dignidade humana, que é aquilo que mais nos torna característicos em nossa espécie. O respeito, a solidariedade, a capacidade de comunicação, a tolerância e vários outros virtudes, várias outras qualidades são decorrentes desse nosso princípio da dignidade humana que foi abraçado pela Constituição Federal. É um momento em que todas as dinâmicas sociais provocam os doutrinadores da ciência jurídica, provocam os juristas, porque não podemos perseguir culpados, não podemos perder tempo para discutir de quem é a culpa pela doença que está aí. Não que isso não possa ser objeto de reflexão futura. Nesse momento, o jurista pensa em como, dentro de um Estado democrático de direito, criar mecanismos para o enfrentamento dessa doença. Uma doença, um cenário caótico, uma pandemia que com certeza vai gerar vários impactos na nossa economia. O Estado, para conseguir dar conta dos hospitais que estão sendo construídos às pressas, da demanda por materiais relacionados à saúde, como por exemplo respiradores, máscaras, luvas e outros investimentos, o Estado, para assegurar isso, com certeza vai precisar captar mais recursos, o que se faz por intermédio de tributos. Quando nós formos então estudar lá na frente direito tributário, nós vamos encontrar aí mais algumas respostas para essa necessidade emergencial. E é esse o convite que eu vou fazer a vocês nesse momento. Eu estou disponibilizando nesta aula, você vai encontrar aí nos anexos da aula no Blackboard, o projeto de lei que está estabelecendo a possibilidade do governo brasileiro contrair o empréstimo compulsório. O que é um empréstimo compulsório? É uma modalidade, uma espécie de tributo que, contrário àquela dinâmica que nós conhecemos do empréstimo, eu não sei vocês, mas eu não gosto de emprestar as minhas coisas. Contudo, existem momentos e pessoas para os quais nós não podemos negar. Se a minha mãe me pedisse algo emprestado quando era viva, com certeza a resposta seria sim. Agora, se aquele amigo irresponsável quisesse o meu disco de vinil emprestado, jamais. No empréstimo compulsório nós não temos essa escolha. O governo simplesmente determina que ele seja pago. Como funciona isso então? Eu vou pegar uma circunstância que gera a possibilidade de instituir o empréstimo compulsório, no caso,
o estado de calamidade pública que nós estamos verificando e vou utilizá-lo como fundamento para o projeto de lei. E temos que definir também quem vai pagar. No projeto de lei que eu anexo a esta aula, vocês vão ver que a proposta é que aquelas empresas que têm lucro líquido elevado, empresas que podem até ser chamadas de bilionárias, essas seriam as empresas que fariam o empréstimo compulsório ou obrigatório à União para que o governo federal possa enfrentar essa situação de crise. Esse dinheiro teria que ser devolvido em conformidade com o tempo que for fixado no próprio projeto de lei. Então nós vemos aí que as dinâmicas sociais, as catástrofes que nos assolam, o empréstimo compulsório também pode ser estabelecido em função de guerra ou em função de um investimento emergencial e imprevisível, mas neste momento é a calamidade pública que está determinando a possibilidade de instituição desse tributo novamente, algo que não se verifica desde o governo Fernando Collor de Mello e que já trouxe um trauma profundo à sociedade brasileira. Por quê? Porque o governo toma emprestado, mas raramente paga. O passivo de empréstimo compulsório hoje existente no Brasil soma 42 bilhões. Então nós precisamos que o Estado também passe mais confiabilidade à população e que dê exemplo. Possamos nós estar todos reunidos aqui na próxima semana com mais uma aula. Eu espero que esse nosso bate-papo, que essa nossa discussão tenha provocado a aceleração dos seus sentimentos, das suas convicções, das suas perspectivas, para que você possa formar a sua própria reflexão, a sua própria crítica. Porque educação de verdade não é aquela educação em que o professor impõe o que ele pensa a você, mas convida você a refletir e formar as suas próprias opiniões. Esse é o grande desafio jurídico que se estabelece para a sociologia e que possamos todos nós aproveitar, desfrutar desse momento, mesmo que à distância. Fiquem todos com Deus e até a próxima!